Bom dia, hoje é 30 de janeiro, 3h35 da manhã. Mais uma vez, misteriosamente, eu me acordo às 3 horas da manhã. Isso tem um significado muito grande para mim, já de muitos anos, mas eu não vou explicar isso agora. Vim para cá, comecei a meditar em algumas coisas de Deus e da vida. E eu percebo que a Bíblia diz: em tudo dai graças. E eu me lembro, quando eu tinha 21 anos de idade, no dia 5 de abril de 1991, às 10h30 da noite, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é uma forma de falar, porque na verdade é Ele que nos encontra, é esse pastor amado que vai atrás dessas ovelhas que estão perdidas. Eu poderia dizer as ovelhas da casa dos gentios, não as ovelhas da casa de Israel. De lá para cá, eu vi muitas coisas. Eu ouvi muitas coisas e falei muitas coisas. Meu Deus, a estrada foi longa, espinhosa, porém de muita alegria, de tanta alegria que Deus me moldou nessa estrada a ser a única coisa que eu posso ser: cristão, um homem que acredita em Deus, que tem fé em Deus, cheio de defeitos, mas que está sempre sendo levado à casa do oleiro, para que o oleiro possa refazer, restaurar esse vaso. Bem, nesse tempo de caminhada, eu sempre ensinei que as pessoas deveriam dar graças a Deus em tudo, dar glória a Deus em tudo. Por muitas vezes eu preguei dizendo isso: em tudo dai graças, glorifique a Deus. Ao longo da vida, eu fui percebendo que é necessário um motivo para que de coração e de mente você dê glória a Deus. E esse motivo é o conhecimento de quem Ele é e de quem você é, de quem nós somos. Baseado nisso, eu percebo que eu, assim como muita gente, falou e continua falando daquilo que não sabe, daquilo que não viu, daquilo que não experimentou. Deus me deu a maravilhosa graça de uma vez ter a visão nítida, clara de um anjo. É uma outra coisa que não vou explicar isso aqui, posso explicar em outro dia. Deus também me deu a graça de ter algumas poucas revelações, onde os anjos estavam no mesmo ambiente que eu, e eu não os via com os olhos carnais,
mas os via perfeitamente com os olhos espirituais. Em outras ocasiões, Deus me permitiu ver face a face o mundo espiritual no seu lado negro e também me fez ver com os olhos espirituais esse mesmo lado. E é tenebroso. Em outra ocasião, o Senhor me deu um arrebatamento. Isso era por volta de 2 horas da manhã. E o meu espírito foi arrancado do meu corpo. E eu subi. E isso foi muito forte. Foi muito forte. Porque era 2 horas da manhã. Eu falo pelo horário em que eu voltei. E eu passava pelas nuvens. E eu passava do lado do sol. Mas era como se fosse meio-dia. Eu não sentia o calor do sol, mas eu o via de perto. Eu via as nuvens de perto. Eu estava passando por eles. E aquilo era sobrenatural. De repente eu cheguei a um lugar muito lindo, muito lindo. Era um lugar gramado e para onde eu olhava tinha um gramado muito lindo. Então longe eu vi uma mesa. Eu me aproximei e nessa mesa tinham 6 cadeiras. Essa mesa ela estava coberta com um linho branco. E as cadeiras tinham suas partes de cima boleadas e brilhava como ouro. Creio que fosse ouro. Então eu ouvi algumas crianças cantando atrás de mim. Naquele dia eu tinha dito para Deus antes desse arrebatamento que não ia mais pregar a palavra, que não ia mais fazer a obra. Então, aquelas crianças cantavam atrás de mim e elas cantavam um hino. Quando eu olhei, eu não podia ver o rosto delas, mas eram crianças e elas estavam brincando de roda. Sabe, me fez lembrar quando a gente era criança, que brincava de roda, cantando aquela música Atirei o Pau no Gato. Mas elas não cantavam isso. Elas cantavam com uma voz tão linda, uma voz tão linda, que enchia a alma, enchia o coração. E elas cantavam aquele hino que diz: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Então era de forma tão profunda, tão lindo. E eu voltei para o meu corpo. Então, eu posso dizer que Deus me deu visões extraordinárias, eu posso dizer que Deus me deu revelações extraordinárias. Porém, eu continuava ensinando as pessoas que deveriam dar glória a Deus. Na dificuldade, na enfermidade, na escassez, nas lutas. Mas talvez eu ainda não soubesse o que era aquilo. Até que um dia
Deus me levou para a casa do oleiro novamente. E dessa vez foi diferente. Porque eu não entrei lá para ser renovado. Eu não entrei lá para ser restaurado. Eu entrei lá para ser destruído e feito novamente. O processo foi e tem sido bem longo. Eu creio que dessa vez Deus está falando ao meu coração através desse processo, dizendo: eu não preciso de você só mexido, eu não preciso de você só consertado, eu preciso de você outro vaso, sendo outro vaso. Então, no meio de muitas lutas, de muitas batalhas, dias em que eu entrei em um carro, por exemplo, e em um desespero tão grande, eu saí para socorrer uma pessoa que estava doente. E eu corria com toda a velocidade que eu podia nesse carro. Então o Senhor disse: pare, pare. Eu diminuí a velocidade. Parei no acostamento, pensando no que aquela pessoa estava passando, mas no contraste da voz de Deus que disse: pare. Então Deus disse: você não sabe quem sou eu. Você não sabe. Eu estou no controle. Então eu liguei o carro novamente e fui para esse lugar bem devagar, confiando que Deus era poderoso, confiando que tudo aquilo que eu tinha pregado desde os meus 22 anos até poucos dias atrás era verdade. Deus precisava ser glorificado, não porque alguém me disse, mas porque Ele é digno de honra, glórias e louvores. E chegando ao devido lugar, estava tudo bem. Estava tudo bem. Deus já tinha providenciado todas as coisas. Tudo estava resolvido. Mesmo assim, não foi aí que eu aprendi a dar glória a Deus. Não foi aí que eu aprendi a dar glória a Deus quando não tinha o dinheiro na carteira. Não foi aí que eu aprendi a dar glória a Deus quando as dificuldades me assaltavam. Não foi aí que eu aprendi a dar glória a Deus quando as coisas estavam difíceis e quando aparentemente eu estava no fundo do poço. Um dia, eu mandei um áudio para uma irmã muito querida, que eu e minha esposa, Fátima Souza, missionária Fátima Souza, conhecemos há algum tempo atrás. Essa irmã tem lutas tremendas, assim como nós. Então, eu mandei um áudio para ela contando algumas coisas que haviam acontecido. E ela mandou um áudio de volta dizendo: glória a Deus, glória a Deus. É assim, mas glória a Deus, glória a Deus,
Glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, ela talvez não tivesse o que me responder, o que me falar, porque a dor dela naquele momento talvez fosse maior do que a nossa. E era, porque depois ela nos contou como estava. Mas ela preencheu os seus conselhos, ela suplantou a sua dor, preenchendo o tempo de conversa com glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E até hoje a gente brinca, quando estamos nas dificuldades, a gente diz glória a Deus, 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 glória a Deus. E isso tem sido muito forte na minha vida. Acho que agora eu sei sobre o que eu pregava. Sabe? Eu estou conversando aqui, estou falando, e passa um mundo de coisas na minha cabeça. Quando o rei Senaqueribe veio para destruir o rei Ezequias, ele havia destruído todos os reinos e mandou uma carta para o servo de Deus Ezequias, dizendo: olha, eu destruí todos os reinos, e não só isso, eu passei por cima. E não só isso, eu passei por cima dos deuses que eles proclamavam e adoravam. E eu vou destruir vocês. E se vocês têm um Deus, se vocês dizem que em Israel existe um Deus, quero dizer para vocês que eu vou passar por cima dele, como passei por cima de todos os outros. Naquele instante, o rei Ezequias provavelmente chama ao profeta Isaías, contemporâneo da época, e vai para o seu lugar de oração e leva essa carta. E apresenta essa carta ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, o que esse homem ímpio tem falado a respeito do teu povo e a respeito de ti. Então a instrução foi para que chamasse os filhos de Coré, para que cantassem um hino. E à noite eles estavam lá adorando a Deus, e o hino que eles cantaram era o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Paulo disse: vós sois o templo e a morada do Altíssimo. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus está no meio dela. Não será abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Sabe quando é que o amanhã rompe? Muitas pessoas dizem, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. E a grande verdade é que o choro pode durar várias noites, várias noites. O dia amanhece, você continua doente, continua chorando, continua em luto, e o dia amanhece, mas quando vem uma revelação divina, essa é a estrela, esse é o raiar do dia, esse é o amanhecer. É quando no meio de todo esse período de trevas, de escuridão, o choro durando a noite toda,
a noite da falta de visão espiritual, mas de repente Jesus nasce numa revelação e diz para você o porquê das coisas que estão acontecendo. Aí a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando ele esclarece as coisas. Deus está no meio dela, não será abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E os salmistas, os filhos de Coré, dizem: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O dia amanheceu e o rei Ezequias olhou para fora do seu palácio, da sua cidade, e viu que todos os soldados estavam mortos. Quase não se dava para ver o chão. Eram só corpos. E a Bíblia explica: em uma noite, Deus enviou um anjo, e um anjo matou 185.000 soldados. E aí você dá glória a Deus. Mas as tempestades vieram, as lutas vieram. Mas você dá glória a Deus. Então, às vezes, a gente busca aprender coisas em coisas grandes. E elas estão em coisas pequenas. Há um texto na palavra que diz que o perfumista estava fazendo o seu perfume e uma mosca cai no perfume, apenas uma mosca, e destrói todo o perfume. Às vezes as coisas pequenas são as que destroem, mas também às vezes as coisas pequenas são as que constroem aquilo que nós precisamos entender. Então, os filhos de Coré venceram aquela guerra, sabe como? Dando glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E eu aprendi com essa irmã, cheia de dores, que as dores dela lhe motivam a dar glória a Deus. E o glória a Deus que ela dá me ensinou o que eu não aprendi mais de 20 anos pregando a palavra de Deus. Há um ditado que diz: os jovens podem, mas não sabem. Os velhos sabem, mas não podem. Mas eu posso dizer que eu sei e ainda posso. Oxalá, oxalá, oxalá. Pessoas lindas e maravilhosas que eu conheço, em vez de discutir, em vez de brigar, em vez de fazer a noite escurecer,
em torno dela e dos outros pudessem, no momento de dificuldade, dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque certamente seus dias seriam melhores e até mesmo os dias daqueles que a cercam. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.